Irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos na casa do Senhor, né? Como é boa a casa do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus esse momento e louvando ao Senhor por todas as coisas, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento em que estamos em Tua presença. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã tão bonita, em que nós podemos estar na Tua casa. Como Tu és bom. Nós Te rendemos graças, ó Deus, pela felicidade de estudar esta manhã a Tua palavra. Usa o Teu servo, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Sente-se abençoado, meu irmão, sente-se abençoado. O Senhor é conosco, nós estamos felizes por mais um dia na casa do Senhor. Obrigado, Cícera. Deus abençoe. O Elias vai, com certeza, aproveitar ao máximo. Irmãos, abra a sua revista, já na lição de hoje, que é a lição número 11. Estamos no mês de janeiro, esse é o penúltimo domingo. Domingo que vem, o último domingo, hoje a lição 11, próximo domingo a lição 12. Amados, como o Senhor tem falado ao nosso coração, nós aproveitamos esta semana da leitura bíblica e trabalhamos com toda a introdução dessa lição, que está na página 68 e 67. E aí na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, nós trabalhamos as razões pelas quais devemos evangelizar, já que 2023, ano novo, ano da salvação, esse estudo aqui está voltado para a evangelização. Para a evangelização. Muito bem, como está o meu coração e o seu coração, para a gente poder evangelizar, né? Já que em Marcos, capítulo 16, versículo 15, página 66, diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós trabalhamos quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, com as razões pelas quais nós temos que evangelizar. E eu me lembro que na quarta-feira, no estudo bíblico diário, a primeira razão que eu dei foi: a gente evangeliza por causa do id. O id está no imperativo. E aí aquela velha e boa história. Manda quem pode, obedece quem tem o quê? Juízo. Jesus disse, ó, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E quando ele diz isso, ele diz, quem está falando aqui é o Todo-Poderoso. E eu quero uma coisa, vá e pregue o evangelho. Mas se evangelizar fosse tão somente obedecer ordem, e aí a gente evangelizaria, porque não quer desobedecer ao Senhor. Só que evangelizar tem um pouco mais. Evangelizar é um ato de amor. Esse é o segundo motivo. Falei disso na quinta-feira, na leitura bíblica diária. É um ato de amor. A gente evangeliza porque o amor de Deus foi tão grande que atingiu o nosso coração. E tendo atingido nosso coração, a gente passa a ter Cristo como centro da nossa vida. E porque amamos, queremos fazer tudo por Ele. E na medida em que Ele, nas suas últimas palavras, diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, evangelizar é um ato de amor, não só de obediência. Porque amamos Ele
é que evangelizamos. E aí, na quinta-feira também trabalhamos a questão de evangelizar ser um ato de fé. Só evangeliza quem crê que Jesus ressuscitou. Só evangeliza quem crê que Jesus ressuscitou. Então é porque cremos que Ele está vivo, é que, além de amarmos, obedecemos. E na sexta-feira, a última razão pela qual nós trabalhamos, as razões do evangelismo, foi porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Jesus entregou para todos nós, no mínimo, 1 talento. Tem gente, tadinha, que recebeu 2 talentos. E tem gente, coitado, esse é de dadó, essa é de dadó, 5 talentos, esse está arrebentado. Mas cada um recebe na proporção que pode fazer. E o Senhor é justo ao distribuir talentos. Você sabe qual é o mínimo que Deus te deu? É a recompensa de uma vida inteira de trabalho, é o que vale 1 talento. É muito dinheiro. Você sabe o que é o único talento que eu e você temos? O ministério da reconciliação. Agora, se a gente, além do ministério da reconciliação, ainda pode tocar na banda, ótimo. Ainda pode cantar no coral, ótimo. Ainda pode trabalhar nos departamentos da mocidade, maravilha. Ainda pode trabalhar no departamento de senhoras, maravilha. Homens, maravilhas. Se além do ministério da reconciliação, a gente ainda pode ser diácono, ótimo. Se além do ministério da reconciliação, ainda pode ser evangelista, presbítero, pastor, maravilha. Mas no mínimo você tem o ministério da reconciliação, que é o ministério do evangelismo. Então nós preparamos a igreja inteira para que hoje pastor Elias Santana possa nos dar esta lição. Eu convido aqui pastor Elias Santana, e ele vai trabalhar com um ponto muito legal. Muito legal. As desculpas possíveis de alguém que, mesmo sabendo as razões, ainda não quer evangelizar. Então, pastor Elias. A paz do Senhor, irmãos, amém? Alegria estar aqui para, mais uma vez, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E a lição de hoje ela é muito importante, né? O pastor Dan Júnior já fez uma introdução e creio que os irmãos acompanharam durante a semana também. Eu convido os irmãos a abrirem na página 67. Abra a sua revista, por favor. Página de número 67, é a lição de número 11. Nós vamos ler o texto bíblico. A leitura bíblica em classe. É Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler juntos, já que a leitura é para ser feita em classe, vamos lá. Eu leio 16, irmãos 17, eu leio 18, irmãos 19, depois eu termino o 20. Versículo 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Esse texto bíblico, irmãos, ele é chamado de a grande comissão.
o grande chamado de Jesus aos seus discípulos para a pregação do Evangelho. E é interessante nós observarmos que o contexto desse texto é exatamente o momento em que Cristo ele ressurge. Jesus foi morto, foi crucificado, não é? Tirado da cruz, foi sepultado na sexta-feira, e no domingo pela manhã, as mulheres já estavam ali no túmulo. As últimas a deixarem a cruz foram as primeiras a chegarem ao túmulo, e já estavam ali para levar alguma coisa, algumas especiarias para o mestre. E a surpresa delas é que, quando chegaram lá, elas contemplaram o anjo do Senhor, o túmulo aberto, a pedra removida, e o anjo olha para elas e diz: vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. E as mulheres ficam assustadas, atônitas com aquela notícia. Ao mesmo tempo que elas sentem medo, elas sentem uma alegria muito profunda. E o anjo diz: olha, vão e digam aos discípulos que ele está indo à frente deles para a Galileia, e ele está esperando eles lá na Galileia. Porque Jesus já tinha dito isso para eles. Quando você vê lá no capítulo, acho que é o capítulo 26, versículo 10, Jesus diz: olha, eu vou ressuscitar e eu vou adiante de vós para a Galileia. Não sei por que Jesus escolhe a Galileia, talvez é para tirá-los desse foco, né? Jerusalém estava empolvorosa, Jesus tinha acabado de ser crucificado, e talvez Jesus ressuscitado com eles lá em Jerusalém, pudesse reforçar neles a ideia de que Jesus estava ali para romper com o governo romano, para romper com tudo aquilo. Os zelotes iam amar, né? Jesus ressuscitou, vamos para Jerusalém. E agora os discípulos já estavam sendo caçados em Jerusalém, porque eles estavam sendo acusados de terem roubado o corpo de Jesus, né? Mas Jesus tira os discípulos de Jerusalém. Vamos para Galileia. E a ordem de Jesus era essa. E depois que o anjo falou às mulheres, o próprio Jesus aparece para aquelas mulheres e diz: olha, não tenham medo. Vai e diga aos meus irmãos que eu estou indo para a Galileia e eu aguardo eles lá. E agora chega o momento em que Jesus encontra com eles lá na Galileia. Lá no monte na Galileia. E Jesus os reúne ali exatamente para dar a eles essa ordem, para dar a eles uma grande missão, ou uma grande comissão. Irmãos, pregar o Evangelho é uma missão que Deus, que Cristo reservou para a igreja, para aqueles que são seus discípulos. Nenhuma outra instituição no mundo está autorizada a pregar o Evangelho, senão a igreja do Senhor Jesus. Ele delegou essa missão à igreja. Os anjos não têm essa missão de pregar o Evangelho. Nenhuma outra instituição terrena tem essa missão de pregar o Evangelho. Essa missão de pregar a palavra do Senhor, de pregar o reino de Deus, de anunciar o Evangelho às pessoas, Cristo deu à sua igreja, aos seus discípulos, aqueles que foram chamados por Ele para a salvação. E eu e você temos que entender que essa mensagem de Cristo foi direcionada aos seus discípulos naquela época e a nós como igreja do Senhor. Essa comissão, ela diz respeito a mim e a você como igreja do Senhor. Nós fomos chamados para isso. O pastor Gideon Júnior acabou de dizer aqui, se ganhamos apenas um talento, este talento foi exatamente este, de anunciar o reino de Deus, de pregar a palavra do Senhor, de ser testemunha de Jesus por onde quer que nós passemos. E o tempo é agora. Nós somos a igreja de Deus nessa geração. Essa missão nessa geração de pregar o Evangelho, de fazer as pessoas conhecerem o Evangelho de Cristo, cabe a mim e a você. E se eu e você falharmos, essa geração vai sofrer as consequências disso. Então sou eu e você que temos a missão de pregar o Evangelho para essa geração. Onde Deus me colocou, onde Deus te colocou, as pessoas que Deus colocou perto de mim e de você, são responsabilidades minha e sua, como igreja do Senhor, comissionados pelo Senhor para a pregação desse Evangelho. Para a pregação desse Evangelho. E é interessante que a nossa revista, ela começa trazendo aqui na introdução que Mateus, ele encerra o Evangelho de uma forma magistral, trazendo 3 grandes verdades. A primeira é esta grande declaração trazida por Jesus Cristo. Nessa declaração ele se revela exatamente quem ele é o comissionador,
Quem é que está nos comissionando? Quem está nos chamando? Ele diz, toda autoridade, todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Então Jesus, ele começa o seu diálogo com os seus discípulos acerca dessa grande comissão, exatamente revelando quem ele é. Ele diz, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo poder foi me entregue, todo poder foi colocado em minhas mãos. Jesus, quando ressuscita, ele derrota todos os seus inimigos, inclusive a morte, acabara de ser vencida pelo Senhor. E ele se declara todo-poderoso. Ele diz, todo poder é me dado. O apóstolo Paulo, ele, lá na sua carta aos Efésios, ele faz menção a isso, quando ele diz que Deus ressuscitou a Jesus e o colocou acima de todo poder, de toda potestade, de toda autoridade, dando a ele um nome que está acima de todo e qualquer nome, subjugando a ele todas as coisas. É este o nosso comissionador, é aquele que tem todo o poder. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no texto que eu e você conhecemos bastante, lá no capítulo 2, né, a partir do versículo 9, ele diz assim, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou de uma maneira extraordinária, o colocou acima de todas as coisas, deu-lhe todo o poder. Toda a autoridade foi entregue a Jesus. Toda a autoridade foi entregue a Jesus, e diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então este é o nosso comissionador. Quem está nos comissionando é exatamente aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, o Cristo ressurreto. E se Cristo tem todo o poder e toda a autoridade, irmãos, nós não podemos ter medo de obedecê-lo. Por que ter medo? De cumprir a missão que nos foi dada. Se quem nos comissionou disse, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, eu faço o que eu quero, eu ajo do modo que eu quero, eu controlo todas as coisas. Não há por que ter medo, sabendo que Ele está no controle de tudo. E além disso, nós também não podemos pensar em negligenciar a esse chamado. Se todas as coisas estão submissas a Ele, eu e você também temos que estar submissos a Ele e à sua vontade. E se a ordem dEle para mim e para você é ir de pregar, nós temos que cumpri-la. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser omissos diante dessa realidade. Aqui não está um pedido, aqui está uma ordem do Senhor. Aqui está um imperativo dEle para mim e para você. E se Ele é Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder, cabe a mim e a você se curvar diante dessa autoridade e obedecê-lo. Amém? Aí ele traz o grande mandamento. Ele traz o grande chamado. E o foco, o centro dessa grande comissão, aí no versículo de número 19, é exatamente, fazei discípulos de todas as nações. Ele me chamou, ele te chamou, ele me deu a ordem, e te deu a ordem de nós fazermos discípulos. Nós pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Trazermos pessoas para seguir a Cristo, para servir a Cristo, para andar com Ele. Aqui na página 72 da lição, só vou adiantar um pouquinho, só para a gente entender o que é ser discípulo. Lá na página 72, se você abrir na sua revista, já no finalzinho, o último parágrafo da lição, diz assim, veja que Cristo desejava discípulos fazendo discípulos. Ser um discípulo é muito mais que membro de uma igreja. Um discípulo apega-se ao seu mestre, identifica-se com ele, aprende a viver com ele. Aprende não apenas ouvindo, mas também praticando. Jesus chamou 12 discípulos e os ensinou de modo que fossem capazes de ensinar a outro. Então, o chamado de Cristo é para isso. Para que nós pudéssemos, como discípulos do Senhor, fazer outros discípulos. Trazer pessoas para seguirem a Cristo, para terem a Cristo como Senhor de suas vidas e como o seu mestre. E ser discípulo de Jesus é mais sério ainda. Os judeus eles entendiam muito bem o que era o discipulado. Até porque funcionava assim a escola naquela época ali.
Mas ser discípulo de Jesus era algo diferente. Jesus disse, olha, quem quiser ser meu discípulo tem que negar a si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo tem que abandonar tudo por amor a mim. É vida integralmente dedicada a mim. É vida completa dedicada a mim. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, foi um texto que o pastor Gideon Júnior trabalhou também essa semana conosco, na introdução. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Desculpa, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ser discípulo de Jesus é viver exclusivamente para Ele. É ter uma vida dedicada a Ele. E Jesus olha para estes homens e diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. O evangelho ele começou em Jerusalém, mas ele não era para ficar circunscrito àquela região. O objetivo de Jesus era que todo mundo ouvisse a sua palavra. Que o evangelho chegasse a todas as pessoas, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as tribos. Tem um texto em Apocalipse, lá no capítulo 5, acho que é capítulo 5 de Apocalipse, quando Jesus vai para abrir o selo, versículo 9. Diz assim, ele é digno de abrir o selo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, raças e nações. Porque o evangelho é para todo mundo, o evangelho é para ser pregado em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. É para atingir as tribos, as nações, todas as etnias, todas as pessoas, todos os países, todos os recantos. O evangelho é para todos. O evangelho é para ser anunciado ao mundo inteiro. Tanto é que quando Jesus, ele ressurreto, vai se despedindo dos seus discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém. Aí passa para Samaria, e depois vocês vão para toda a Judéia, até os confins da terra. Até os confins da terra. Então era para fazer discípulo, e fazer discípulo de todas as nações. E como é que isso se daria? Pregando o evangelho e ensinando essas pessoas, batizando essas pessoas e ensinando-as a guardar tudo aquilo que Cristo lhes tinha ordenado. Então, fazer discípulo, irmãos, é mais do que simplesmente pregar o evangelho para as pessoas e fazer com que elas aceitem Jesus. Elas precisam ser batizadas. Elas precisam ser integralizadas na igreja, elas precisam ser integradas na igreja, integradas no corpo de Cristo. Porque muitas vezes as pessoas saem pregando e fazem grandes campanhas e pregam na rua e as pessoas aceitam Jesus e olha, estou ganhando almas para Jesus, mas onde estão as almas que essas pessoas estão ganhando para Jesus? Jesus está dizendo aqui que fazer discípulo, que cumprir o ID dele, é mais do que simplesmente pregar para as pessoas e convencê-las de que o evangelho é a saída para a vida delas. Essas pessoas precisam ser trazidas para a igreja, essas pessoas precisam ser batizadas, essas pessoas precisam ser integradas ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Ainda mais no mundo que nós vivemos, em que o evangelho ficou tão fácil que as pessoas hoje não precisam nem congregar para ser crente. Elas estão dizendo, olha, eu não preciso ir na igreja para ser crente. Mas Jesus está mostrando diferente. Está dizendo, vocês vão pregar, vocês vão trazer essas pessoas devem ser batizadas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E essas pessoas devem ser ensinadas a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Vocês vão ensinar essas pessoas, é a minha palavra, é o que eu tenho passado para vocês, o que eu tenho transmitido para vocês. Ensinar acerca de Jesus a essas pessoas. Ensinando essas pessoas a guardarem as palavras de Jesus. Guardar aqui no sentido de obedecer, de praticar, de viver conforme o ensino de Cristo. O ensino de Cristo. Aí a pergunta que
eu faço é, será que os discípulos entenderam o que Jesus falou ali naquela grande comissão? Será que de fato eles compreenderam isso? Quando você vai para Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, foi aquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Os irmãos lembram da história? O Espírito Santo veio, o Pentecoste aconteceu, a cidade estava empavorosa, tinha muita gente em Jerusalém naquele dia. E aquelas pessoas viram os discípulos falando em outras línguas. Eles acharam que os discípulos estavam bêbados, embriagados. Mas de repente Pedro se levanta. Pedro se levantou naquele dia para pregar o evangelho para aquelas pessoas. E Pedro começa exatamente dando testemunho acerca de Jesus Cristo para aquelas pessoas. De quem fora Jesus, do que Jesus realizara no meio deles. Mostrando para aqueles judeus quem era Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor. Citando textos do Antigo Testamento para aqueles homens, para mostrar a eles quem era Jesus Cristo e o que estava acontecendo ali. Então Pedro dá testemunho de Cristo para aquelas pessoas, do Evangelho de Cristo. Aí quando a gente chega lá no versículo 37 do capítulo 2, aquelas pessoas após ouvirem a mensagem de Pedro, ouvirem a pregação de Pedro, elas olham para Pedro e elas dizem, para Pedro e para os apóstolos, caros irmãos, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? E agora? Nós ouvimos o Evangelho, eles foram tocados, o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas de que elas eram pecadoras e que elas precisavam de um Salvador, e o Salvador estava sendo exposto para elas ali, na pregação de Pedro, na mensagem de Pedro, e elas olham e dizem, o que vamos fazer? E a resposta de Pedro é exatamente o que Jesus orientou para que eles fizessem. A resposta de Pedro era exatamente o que ele ouviu de Cristo no monte lá na Galileia, a grande comissão. Olha o versículo 38, ele diz, orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês têm que se arrepender, e depois de arrependidos, vocês têm que ser batizados. Vocês têm que ser integrados à igreja do Senhor. O versículo 40 diz, e com muitas outras palavras dava testemunho pessoal, e os encorajava, proclamando, sede salvos dessa geração que perece. Aí o versículo 41 diz, assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42, e perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você entende? Pedro entendeu a grande comissão, os discípulos entenderam. Eles pregaram o Evangelho, as pessoas que se converteram foram trazidas para perto deles. Foram trazidas para a igreja. Essas pessoas foram batizadas. E essas pessoas eram ensinadas todos os dias. Eles ensinavam nas casas. Eles se reuniam para orar. Eles se reuniam inclusive no templo para oração. Aquelas pessoas estavam congregando, estavam juntas todos os dias. Porque só assim elas poderiam crescer na fé, só assim elas podiam ter a sua fé alicerçada, só assim elas poderiam deixar de ser meninos espiritualmente e se tornarem adultos e discípulos capazes de ganhar outros. Então os discípulos estavam fazendo outros discípulos e preparando estes para que pudessem ganhar outros. Essa é a grande comissão. É trazer pessoas para Cristo, para que elas possam ganhar outras pessoas para Cristo também. E aqui estavam eles reunidos. Tinham tudo em comum. Quando você lê o texto aqui, você vê que era uma congregação, era uma igreja reunida, juntas, servindo a Deus. Ninguém foi para sua casa ser crente em casa. Eles eram crentes em casa, mas eles eram crentes juntos, unidos, todos os dias na igreja, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra. Os discípulos ensinando a eles tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. Tudo aquilo que Jesus passou para eles, eles ensinavam para aquelas pessoas. Então a grande comissão é isso, irmãos. É fazer discípulos. É pregar o Evangelho, é trazer as pessoas para Cristo, para que elas sejam batizadas, para que elas conheçam o Senhor, para que elas guardem a palavra do Senhor, para que elas vivam o Evangelho do Senhor, cresçam na fé e ganhem outras pessoas para Cristo. Jesus conclui a grande comissão exatamente com uma promessa
gloriosa. E essa promessa é que nos capacita. Primeiro ele faz a declaração: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder. E se eu tenho todo o poder, eu estou dando a ordem a vocês: ide, façam discípulos de todas as nações. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão batizar essas pessoas e vocês vão ensiná-las a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E agora ele conclui dizendo: eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias. Essa promessa é que nos capacita a ir. Não há poder em nós, não há força em nós, não há poder de convencimento em mim, em você, no que eu falo, no que você fala. O que nos faz capazes de pregar o evangelho, de trazer pessoas para Jesus, é exatamente o fato de que Ele está conosco. Ele poderia simplesmente ter nos mandado ir. Mas Ele disse: vocês vão, mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente em nossas vidas. É por isso que as pessoas estão no campo missionário. É por isso que as pessoas estão pregando o evangelho, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Países onde o evangelho é proibido de ser pregado, como vimos aqui, quando aquele irmão veio aqui falar sobre a igreja perseguida. Pessoas estão presas, estão morrendo, estão sofrendo, estão pregando o evangelho escondido. Por que essas pessoas se arriscam tanto? Por que elas estão lá? Por que elas não vêm para casa? Por que elas não deixam isso de lado? Porque elas têm a convicção de que Deus está com elas, de que o Senhor está com elas. O Senhor que as designou para esta obra, Ele está com elas. Ele está presente com elas ali, naquele lugar, para que elas possam realizar a obra. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Corinto, ele começou a pregar em Corinto. Paulo já vinha de uma perseguição em Atenas, onde ele passava pregando o evangelho, ele era perseguido, ele sofria ataques de judeus, de pessoas que não queriam que ele pregasse o evangelho. E quando ele vai para a cidade de Corinto, está lá no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, e ele chega ali e ele também encontra obstáculos. Primeiro ele tem que trabalhar para sobreviver, encontra Áquila, encontra Priscila, e se junta a este casal, que também já estava vindo da Itália, fugindo da perseguição ali dos romanos, porque pregavam o evangelho. E Paulo se une a esse casal e começa ali trabalhando com eles e pregando na sinagoga. Só que Paulo é hostilizado na sinagoga. Paulo é perseguido na sinagoga. E a perseguição dos judeus, irmãos, o judeu não queria brincar, não. Ele queria a cabeça de Paulo mesmo. Eles queriam acabar com aquilo. Entendeu? Então você acha que Paulo, quando ele ia para a cama à noite, ele não sentia medo? Seu coração não ficava temeroso? Ele não queria recuar. Ele não queria abrir mão de sair e pregar Cristo. Mesmo sabendo que o aguardava perseguições, injúrias, difamações, outras coisas até piores que isso. Mas um dia, diz o versículo de número 9, capítulo 18, versículo 9, olha o que aconteceu ali. Só abrir aqui para eu não falar de forma truncada. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenha medo, continua pregando e não te cales. Versículo 10, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Foi a promessa da grande comissão. Foi a promessa da grande comissão. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Paulo estava sendo perseguido por pregar o evangelho, Paulo estava pregando o evangelho numa situação difícil, e Deus sabia como estava o coração de Paulo, e Deus aparece a Paulo numa visão à noite e diz: continua pregando, não te cales, não pare. Fique certo de que eu estou com você. Então, irmãos, essa certeza nos capacita aí. Quando você for pregar o evangelho para alguém, quando você for falar de Jesus para alguém, saiba, Jesus está com você. Ele está com você. Ele está do seu lado. Ele está com você. Então, irmãos, na lição de hoje, nós vamos ver
que, às vezes, as pessoas, elas apresentam algumas desculpas para não pregar o Evangelho. Mas, diante de uma comissão como essa, de um chamado como este, do qual nós não podemos nos omitir, mas também diante de uma promessa como essa, de que Ele estaria conosco, e de que Ele nos guardaria, de que Ele seria conosco em todos os momentos, que desculpas nós poderíamos apresentar a Ele que justificaria a nossa omissão diante da grande comissão? A nossa negligência a cumprir esse chamado. E aqui na lição nós temos alguns exemplos de desculpas que as pessoas costumam dar, exatamente para se omitir dessa responsabilidade. E na página 68, aí no item 2, no 2.1, a primeira desculpa, normalmente, é de que não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sabemos que fomos comissionados, sabemos que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, e muitas vezes nós olhamos para a nossa vida corrida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossa família, nossa casa, nossos afazeres, inclusive nossas obrigações dentro da igreja, e nós falamos, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. E o texto que foi colocado aqui na lição foi até um texto que nós trabalhamos na lição passada, de Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz: vede diligentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, ou seja, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a sabermos usar o nosso tempo. Meu tempo, quem faz sou eu. Seu tempo, quem faz é você. Eu que digo o que é e o que não é prioridade. Eu digo o que é e o que não é prioridade na minha vida, no meu dia a dia, no que eu estou fazendo, no que eu estou realizando. Você entende? Então, cabe a mim, que sei o que eu tenho que fazer, que conheço o tempo, conheço o dia a dia, conheço a minha vida, exato, saber administrar o meu tempo com responsabilidade, de modo a ter tempo para realizar a obra do Senhor. A obra do Senhor. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: como é que nós temos usado nosso tempo, hein? Como é que tem sido, como é que nós temos nos organizado? Será que nós temos, diante de Deus, essa desculpa de dizer: Senhor, eu não estou pregando o Evangelho porque eu não tenho tempo, eu ando tão ocupado, minha vida é tão corrida, tenho tanta coisa para fazer. Como é que eu vou pregar o Evangelho? Jesus tem filho para cuidar, eu tenho casa para olhar. Jesus, eu tenho 3 empregos. Mas será que é isso mesmo? Ou será que é simplesmente porque outras coisas fúteis, inúteis, têm tomado o nosso tempo, têm ocupado o nosso tempo? E aqui na lição é interessante porque o autor da lição, ele coloca um exemplo que a gente, às vezes, não parou para pensar nisso. A gente não para pensar no tanto de tempo que a gente perde com coisas fúteis, com coisas que não fazem sentido, com coisas que não acrescentam nada à nossa vida. E o exemplo que foi colocado aqui na revista é exatamente que, se você gastar uma média de 45 minutos por dia, 45 minutos assistindo um programa de TV todo dia, isso é só para que você tenha ideia de como a gente pode perder tempo com coisas inúteis e muito tempo. Entendeu? Se você gastar 45 minutos todo dia, de segunda a sexta, para assistir um programa de TV, ou 45 minutos é o tempo que você tem disponível para ver televisão todo dia, e você usar esse tempo, de segunda a sexta-feira, todo dia, durante uma semana, você já gastou 4 horas e 30 minutos do seu tempo vendo televisão. Durante um mês, você já gastou 19 horas e 30 minutos. E durante um ano, você já gastou 9 dias e 18 horas. Então, em média, são 9 dias e 18 horas do tempo que eu gastei sentado na frente de uma TV. 9 dias. 9 dias. E nós olhamos para Deus e dizemos: eu não tenho tempo.
Isso se a gente gastar 45 minutos por dia. Normalmente a gente fica um pouquinho mais. Normalmente os programas de TV demoram um pouco mais. Mas eu acho, irmãos, que o grande vilão não é nem a televisão. O grande vilão, claro que a televisão hoje na televisão você tem os streams, né? Você não vê mais TV aberta. TV aberta já não tem mais muita atração. Mas você tem os canais fechados, os streams, e você vê filme, vê série, e você maratona série, e você se prende àquilo. Quando você começa a acompanhar uma série, não que seja ruim, pode ver, não tem nada de errado nisso. Mas o que a gente tem que saber é o que está escrito aqui: remir o tempo, aproveitar o tempo, e dar prioridade às coisas do Senhor. E a gente perde muito tempo com rede social. Teve uma pesquisa realizada por uma instituição que não é nem brasileira, eu estava vendo isso na internet esses dias, que o Brasil, ele é o terceiro país no mundo onde as pessoas gastam mais tempo com rede social. Em primeiro lugar, as Filipinas, em segundo lugar, a Colômbia, em terceiro lugar, o Brasil. No Brasil, as pessoas gastam, em média, segundo essa pesquisa, 3 horas e 31 minutos por dia com rede social. Essa pesquisa foi de 2020. Houve uma pesquisa anterior, em 2019. Na pesquisa de 2019, o Brasil estava em segundo lugar. Mas na pesquisa de 2020, o Brasil passou para terceiro. Os colombianos nos ultrapassaram nessa pesquisa. Então, 3 horas e 31 minutos por dia nas redes sociais, de cara para o celular. Tem até, eu não sei como é que faz, que eu sou bem leigo com essas tecnologias, mas você tem como ver no seu próprio Instagram quanto tempo você gastou ali. O próprio Instagram te diz lá, se você olhar, tem uma forma de você consultar o tempo que você gasta ali. E se você conseguir, você vai se assustar. Você vai ver que você passa muito tempo olhando para aquilo. Não percebe, a gente nem percebe. Mas por dia, o tempo que a gente gasta olhando vídeos, vendo vídeos, postando alguma coisa, né? Ouvindo coisas, às vezes, que não acrescentam nada para a nossa vida, é um tempo bastante grande. E gastando 3 horas por dia, 3 horas e meia por dia, num ano, você já gastou 100 dias. 100 dias na rede social. Então, para que essas informações servem? Servem exatamente para que eu e você possamos refletir de que a falta de tempo não é uma desculpa para pregar o Evangelho. Se eu chegar diante de Deus e dizer, eu não preguei o Evangelho porque eu não tive tempo, isso não cola, isso não vai dar certo. Porque tempo a gente tem. A gente não está sabendo usar. Tá certo? Uma outra desculpa que as pessoas apresentam para Deus, e aqui é interessante, voltando aqui no tempo, eu até anotei aqui, que o apóstolo diz, aproveitando bem, ou usando bem cada oportunidade. Isso me faz refletir acerca das oportunidades que a gente tem no dia a dia de pregar o Evangelho. Porque às vezes você está no seu trabalho, e você está com alguém ali, e às vezes é difícil falar do Evangelho para aquelas pessoas. Até porque é o local do seu trabalho, e seu chefe é muito chato, se ele te ver pregando, ele vai olhar para você e falar, isso aqui na igreja não. Deixa para pregar na igreja, aqui não, aqui você tem que trabalhar. Aí você já fica, né, não vou pregar aqui e tal. Mas às vezes Deus te dá uma oportunidade com algum colega seu ali do trabalho, com alguma colega sua. Ela chega perto de você, ou ele chega perto de você, e ele fala de uma situação da vida dele, fala de um problema na vida dele. Então aproveita essa oportunidade para falar de Jesus. As pessoas começam a reclamar da política, reclamar do governo. É a oportunidade que eu e você temos de falar, olha, ainda bem que a Bíblia nos ensina o nosso posicionamento, que é de orar. E você está abrindo uma porta para o Evangelho. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de inserir Jesus na conversa. Tinha um colega meu lá no HFA, quando eu trabalhava lá, e ele era desses crentes bem assim, que gostava de pregar o Evangelho em todo lugar, né? Então ele sempre arrumava uma forma de incluir Jesus na conversa. Isso era interessante, era bom andar com ele por causa disso, né? E a gente tinha até um trabalho de evangelismo lá no horário do almoço, né? Aí ele chegava para as pessoas na fila do refeitório, né? Todo mundo na fila para entrar. Ele chegava, fulano,
Você sabe o que a Bíblia fala sobre você? Agora, oxe, Jesus falou sobre você na Bíblia. Você nunca leu? Não acredito. Você nunca leu o que Jesus falou sobre você. Aí o cara já ficava curioso, e o que estava do lado dele na fila também já ficava curioso, e o outro também já ficava curioso. Aí ele tacava João 3,16. Deus te amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Tu é doido. Isso aí, ele deu o recado. O cara podia pensar o que quisesse, ele deu o recado. Aquilo ali ia ficar na cabeça, aquilo ali ia ficar na mente. Quem trabalha é o Espírito Santo, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo, sou eu não é você não. O poder não é meu não, o poder é da palavra. O poder é da palavra, o poder não está na minha palavra, está na palavra do Senhor. Ele está certíssimo. O que vai acontecer? Não sei, não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é dizer para ele isso, que Jesus o ama, que Jesus morreu por ele, que Jesus veio para salvá-lo. Se ele vai entender, se ele vai aceitar, se ele vai querer, aí é ele Deus. Então, ele diz, remindo o tempo, aproveitando bem as oportunidades. Então, fique atento, porque o Espírito Santo às vezes te coloca numa situação e a gente pensa, essas pessoas vêm falar isso para mim, não sei por quê. É porque você está ali como um agente de Deus para pregar o Evangelho. Amém? Outra desculpa que as pessoas também trazem é exatamente a de que eu não sei, eu não prego porque eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Como se pregar o Evangelho fosse algo muito difícil, algo que exigisse de nós, assim, um conhecimento profundo de teologia, né? Para pregar o Evangelho. E Jesus, ele chama os seus discípulos, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, e diz, vocês vão receber poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, pregar o Evangelho é ser testemunha de Jesus, é testemunhar do que Cristo fez, é falar do que Cristo realizou. E muitas vezes a gente fica pensando, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar de Jesus? É dar testemunho, é contar os feitos do Senhor. Nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 aqui, né? E quando nós lemos o texto, nós vimos que, o que Pedro fez quando Pedro se levanta naquele dia? Pedro dá testemunho de Jesus. Ele diz, olha, esse Jesus que vocês morreram, que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Deus o ressuscitou, Ele é o Salvador, Deus o fez Senhor e Cristo, Ele é o Messias que nós estávamos esperando. Pedro começa a dar testemunho, Pedro, nós vimos isso, nós vimos Ele ressuscitado. Pregar o Evangelho, irmãos, é dar testemunho do que Cristo fez, do que Cristo faz. Eu lembro quando eu era bem moleque lá na Assembleia de Deus, ia com meu pai, minha mãe, o pastor falava, vamos pregar, nós vamos pregar, e dava folheto para todo mundo, né? Dava folheto para todo mundo, dava folheto para as crianças, e a gente estava lá, todo mundo criança, né? Pegava folheto, então você vai entregar o folheto, e ele falava, você entrega o folheto, e você diz, Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, e te leva para o céu. Era na simplicidade dele, era um homem bem simples, que estava dirigindo a igreja lá. Ele falava, você vai entregar esse folheto e vai dizer, olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Não precisa falar mais nada, entrega o folheto para ele. E as crianças iam, né, chegava lá e era, pastor, qual é a última mesmo? Esquecia, né? Salva, batiza, com o Espírito Santo, aí qual é a última mesmo? Aí, leva para o céu. Aí entregava o folheto. Entendeu? Criança. Ele estava ensinando, falar, é testemunho, você vai dar testemunho, falar, Jesus cura? Sim, cura, pode vir aqui na igreja que ele cura, já vi ele curando pessoas aqui. Ou então você vai dizer, eu sou testemunha, eu fui curado. Então é isso, pregar o Evangelho é simplesmente dar testemunho do Senhor Jesus. Entendeu? Até porque, irmãos, o poder de convencer as pessoas é do Espírito Santo. Não é meu, não é seu. Por mais intelectual que eu e você seja, por mais profundo no conhecimento bíblico que eu e você seja, o poder de convencimento não é meu, não é seu.
Quem tem o poder de convencer as pessoas acerca do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, para que vocês possam testemunhar. Porque é o poder do Espírito que vai fazer com que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. A nós compete simplesmente testemunhar. Testemunhar. Falar de Jesus para as pessoas. Dar testemunho do que Ele fez. Falar acerca do Senhor. Sempre incluir Jesus nas nossas conversas. Conversando com alguém, falando com alguém, sempre inclua Jesus na sua conversa. Coloque Jesus ali. Conte algo que Jesus fez. Se as pessoas te procurarem com problemas, com dificuldades, apresente Jesus para elas. Aqui na revista achei interessante, né? Que o comentarista ele coloca que quando a gente conhece um bom médico e a gente sabe que alguém está com um problema de saúde e precisa de um médico daquela área, a gente já vai logo indicar, né? Fala, olha, eu conheço um médico que é excelente. Você quer o telefone? Ah, já vou passar o telefone. Ah, você está precisando de alguém para fazer um serviço na sua casa. Eu preciso de um pedreiro. Mas aí, você, Jesus, conhece um pedreiro excelente. E eu chego, poxa, estou precisando de um pedreiro. Você fala, ó, eu conheço um que é excelente, ó, esse aqui é o telefone dele. Por que a gente não faz assim com Jesus, né? A gente não faz assim com Jesus. A gente não diz para as pessoas, olha, Jesus pode. Né? E às vezes as pessoas chegam perto da gente e falam, pô, lá em casa está feia a coisa. Do nada elas soltam uma dessa, né? Do nada elas soltam uma, assim, lá em casa está tudo perdido mesmo. Para você, falar isso para o ímpio vai falar, então sai de casa, vai embora, moço. Larga essa mulher, larga esse casamento, larga esse homem, larga esse marido. Mas para mim e para você não. Para mim e para você a resposta é, Jesus pode mudar. Jesus pode mudar. Eu conheço alguém que pode mudar isso dentro da sua casa. Se ela vai acreditar ou não, não é problema seu. Mas se o Espírito Santo agir na vida dela, tenha certeza que ela vai querer ouvir mais sobre esse Jesus que você está apresentando. Ela vai querer ouvir mais sobre esse Jesus. Aí você vai ter oportunidade de falar mais. Porque você já deu testemunho, você já abriu a porta, as pessoas o coração dela já foi tocado, aí você pode falar mais. Você vê que o texto que nós lemos lá de Atos, capítulo 2, a partir do 37, quando as pessoas chegam para Pedro e dizem assim, o que nós vamos fazer? Pedro percebeu que aquelas pessoas já foram tocadas. Quando ela chega e olha para Pedro, e agora, o que a gente tem que fazer? Pedro, opa, o Espírito Santo já tocou. Aqui o Espírito Santo já está agindo. Aqui o Espírito Santo já está conversando, já está num processo de convencimento. Aí Pedro então vai aprofundar, vocês têm que ser batizados, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter. Já começa a dizer o que eles têm que fazer. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E se você continuar lendo o texto, lá no versículo, acho que lá no finalzinho ali da explanação de Pedro, não lembro agora o texto, Pedro começa a dar testemunho pessoal. Pedro começa a falar das suas experiências com Cristo, para aquelas pessoas, e Pedro começa a falar, vocês têm que fugir dessa geração perversa, vocês têm que sair desse mundo mau. Você vê que você tem que abrir a porta. E quando você perceber que o coração daquela pessoa está disponível para receber a palavra, aí você vai mais fundo, aí você começa a aprofundar, aí você começa a falar um pouco mais. Você começa a mostrar Jesus mais para ela, mais de Jesus para ela. Mas tem que começar. E o começo, o start, é o meu testemunho, é o seu testemunho. É o seu testemunho. Alguém um dia disse, e eu gravei essa frase, né, que fale de Jesus, ou pregue o Evangelho sempre. E quando for possível, fale sobre Jesus. O que essa pessoa quis dizer? Que a minha vida e a sua vida, ela deve ser esse testemunho vivo acerca de Cristo. Onde quer que nós estejamos, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E a minha vida e a sua vida deve ser um testemunho. As pessoas devem olhar para mim, olhar para você e ver que tem algo diferente acontecendo na minha vida e na sua vida.
Isso vai inquietá-las a ponto delas chegarem para mim e para você e querer saber o que está acontecendo. Ou então delas começarem a conversar sobre essa diferença na nossa vida. Interessante, aconteceu, a minha esposa, quando ela recebeu o diagnóstico lá no início de 2021, de que estava com um tumor e que o tumor era maligno e tal, e que tinha que fazer a cirurgia. Foi uma situação bem difícil, né? Mas assim, é até estranho, porque minha esposa, ela ficou serena, tranquila, né? Aí quando ela chegou lá no serviço dela, já com o resultado, né, que o pessoal estava acompanhando junto com ela, né, ela falou que entrou no cartório, quando ela entrou no cartório, todo mundo ficou em pé, um começou a chorar, o outro também começou a chorar, o outro também, e ela olhou para todo mundo assim, e falou, oxe, o que foi, gente? O que foi? Aí a chefe dela olhou para ela e falou, não, vocês são muito tranquilos. Não é que a gente é tranquilo, é que a gente sabe em quem a gente tem crido. A gente serve um Deus que cuida de nós. Que viver para Ele é bom, mas morrer é lucro. E a gente pôde falar isso. A Adriana pôde falar isso para aquelas pessoas. Teve um dia que eu encontrei a chefe dela no elevador. Ela falou, gente, a Adriana já fez cirurgia? Eu falei, não, ainda não. Gente, vocês são muito tranquilos. Eu falei, porque Jesus está conosco. Ele está cuidando de tudo. Se ela entendeu, sei que um dia o Espírito Santo vai fazer ela lembrar disso. Fala, poxa, eu quero esse Jesus para mim, eu quero sentir essa tranquilidade, eu quero sentir essa paz. Não que você não fique apreensivo, não que você não fique incomodado, não que isso não te traga ansiedade, traz sim. Mas nós temos uma paz que excede todo entendimento. Então, o meu testemunho, o seu testemunho, é algo precioso para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que a porta para a pregação do Evangelho seja aberta. Você entende? E a partir daí, outras oportunidades eu e você teremos de falar de Jesus para as pessoas. Então, é muito fácil, é testemunhar, é contar o que Jesus fez. Outra desculpa, quero evangelizar, mas sinto vergonha. Sinto vergonha. Muita gente é assim, né? Muita gente tem vergonha de falar de Jesus. Eu lembro que quando eu era mais novo no ensino médio, até antes do ensino médio, né? As pessoas, tinha muita gente que era crente lá e tinha vergonha de falar que era crente. Por quê? Porque os meninos zombavam mesmo. Eu não sei como é que era na escola de vocês, mas na minha escola zombava mesmo, de crente. Né? Eu lembro que no ensino médio tinha um menino lá que, nossa, como eles zombavam, né? Aí ele chamava, Elias, leia a Bíblia, aleluia, glória a Deus. Desse jeito, né? Todo cheio de gracinha, né? Dentro da sala, e todo mundo ria. Então, assim, porque todo mundo sabia que eu era crente, eu não sou crente mesmo, né? Nunca fui de negar que era crente. Mas tinha menino lá na escola que era crente, mas ele tinha vergonha, ele tinha medo de ser hostilizado desse jeito, de ser exposto desse jeito. Então as pessoas zombarem. Né? Aí eles chamavam, meu nome era Elias, leia a Bíblia, porque lá tinha muito nos muros lá escrito isso, né? Os muros lá, as pessoas escreviam, leiam a Bíblia. Não sei se você já viu essa mensagem nos muros, mas tinha antigamente, as pessoas leiam a Bíblia, né? Aí ele chamava, Elias é um leia a Bíblia. Leia a Bíblia era o crente, né? E às vezes quando eles queriam aumentar essas zombarias, falava, Elias, leia a Bíblia, glória a Deus, não sei o quê, e falava assim, falava algumas coisas assim. Gente, muita gente tinha vergonha disso. Né? E tinha gente na minha sala, na minha escola, que também era crente. Mas estava ali caladinho, 007 de Deus, morrendo de medo de alguém descobrir que ele era crente. Né? Tem gente que não gosta nem da paz do Senhor, né? Você dá, paz do Senhor! Oi! Oi! Oi, meu irmão, tudo bem? Oi! A paz do Senhor, está lá no meio do serviço, lá, todo mundo lá. Paz do Senhor! Lá na Assembleia nós tínhamos um irmão, né, Edinho? Não sei se você lembra. Eu esqueci o nome dele. Ele era um lá na quadra 8 do setor sul, irmão Dedinho. Ele encontrava você na rua, ele gritava de longe, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? E era a maior gritaria. Na feira, em qualquer lugar que você tivesse, todo mundo ia saber que você era crente, porque ele gritava a paz do Senhor e tudo mais. Né? Tem gente que fala...
Samuel é desse jeito. Samuelzinho, você encontra ele no shopping ali, ele fala, Pastor Elias, essa paz do Senhor. Aí tá pegando o shopping todinho, sabe que você tem um pastor no shopping, pronto. Ai, meu Deus, pronto. O shopping inteiro sabe que tem um pastor andando aqui, agora já era. Se tiver demônio aí, pastor, vem cá, corre aqui, corre aqui. Samuelzinho é assim. Então, às vezes, as pessoas têm medo de ser hostilizadas. Isso faz com que elas se escondam. Faz com que elas ficam assim, poxa, eu vou pregar o evangelho, o pessoal vai, né? Como é que as pessoas vão receber? E isso deixa as pessoas tímidas. Mas aí, Paulo, né? Paulo, ele chega na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo estava escrevendo para os irmãos em Roma. Os irmãos em Roma, a igreja, os romanos, o povo romano, era um povo de nariz muito empinado. Era um povo de uma altivez muito grande. Tu acha que eles olhavam para os judeus com algum prestígio? Eles viam algum prestígio no judeu? De forma alguma. De forma alguma. Não tinha ninguém do evangelho ocupando posições elevadas em Roma. Não tinha. E o que era o evangelho? O evangelho é a história de um carpinteiro, lá da Judéia, um judeu carpinteiro, pobre, que morreu uma morte que os romanos consideravam a pior de todas as mortes, que era destinada para quem? Para os piores homens. E que agora eles vêm dizendo que esse homem ressuscitou. Então os romanos, eles não olhavam com muita credibilidade para o evangelho. E tem mais. No início do evangelho, as pessoas mais humildes estavam se convertendo. Escravos estavam se convertendo. Então, pregar o evangelho era algo muito difícil, não era algo muito fácil. As pessoas ficavam constrangidas, porque achavam que estavam oferecendo alguma coisa que não era muito útil para aquelas pessoas. Mas Paulo olha para eles e diz, não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, é o único poder capaz de transformar a vida do ser humano. É o único poder capaz de transformar caráter, de transformar personalidade, de fazer do homem mais vil e pecador um servo de Deus. É o poder de Deus. É impressionante quando você vê o poder do evangelho, o poder transformador do evangelho. Eu costumo dizer que nós que nascemos no evangelho, nós que crescemos na igreja, a gente não conhece muito sobre isso. Eu nasci na igreja, eu cresci ouvindo que Jesus leva para o céu, cantando na igreja. Eu não podia ser católico porque eu nasci dentro da igreja. Eu não podia ser macumbeiro porque eu cresci dentro da igreja. Ainda que eu quisesse, meu pai e minha mãe me ensinaram sobre Jesus. Eu leio a Bíblia desde criancinha. Minha mãe lê a Bíblia para mim, então... Agora, o camarada que nasceu lá, no catolicismo, preso lá. A mulher que, assim como eu, que fui doutrinado no Evangelho, foi doutrinada no Espiritismo, na Macumba, e ela tem aquilo como a religião dela, que aquilo ali é que é bom. E agora ela ouve o Evangelho, e isso muda. Isso muda o coração dela, a forma dela pensar. Isso traz uma transformação da mente dela, do entendimento dela, da compreensão dela. Ela passa a enxergar que não é aquilo lá que salva, é Jesus. Não é mérito do homem, irmãos. Isso é o poder do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho é capaz disso. Quer ver o poder do Evangelho? Nossa igreja lá no Piauí, tem um pastor que prega nos presídios. Pastor Holmes. Você já deve ter ouvido isso. Toda convenção se fala sobre o assunto. Olha o poder do Evangelho. Ali, irmãos, tem criminosos perigosíssimos. Homens terríveis. Que fizeram tudo que não presta. Mas um dia esses homens foram alcançados pelo poder do Evangelho. E tiveram suas vidas transformadas. Só o poder do Evangelho pode fazer. E Paulo diz, olha, por que eu vou ter vergonha de pregar o Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o único capaz de mudar o ser humano, de transformar o ser humano. Só o Evangelho é capaz disso. Só o Evangelho tem o poder de mudar o homem. De transformar o ser humano. De fazer dele uma nova criatura.
Só o Evangelho tem o poder de salvar. Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o Evangelho pode salvar da condenação eterna. Só o Evangelho pode salvar do castigo eterno. Só o Evangelho pode se libertar o homem das amarras do pecado. Camarada vive na droga, preso ali. Ele usa droga todo dia. Ele é um viciado, ele não tem esperança nenhuma. Mas ele ouve a mensagem do Evangelho, e aquilo muda ele agora não fuma mais, não usa mais, não pratica mais. Só o Evangelho é capaz disso, irmãos. Só o Evangelho tem esse poder, porque nós vamos ter vergonha de pregar uma palavra tão transformadora, tão restauradora, tão poderosa, capaz de mudar as pessoas. Não há por que ter medo, não há por que ter vergonha, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começou no judeu, mas se espalhou para todo mundo. Paulo também nos chama a atenção aqui, porque o outro texto que tem aqui é Paulo falando a Timóteo. Paulo diz para Timóteo a mesma coisa. Timóteo, sei que você é meio tímido aí, eu sei que você está meio preocupado de pregar o Evangelho, porque eu estou preso, né? E às vezes você fica com vergonha, porque você vai falar do Evangelho e alguém vai falar, ih, Paulo está lá, preso, né? Você acha que é gente boa? Né? Você não é amigo de Paulo? Né? E talvez isso pudesse trazer algum constrangimento. Ele diz, não tenha vergonha de nada, não. Estou preso por causa da palavra do Senhor, desse Evangelho que é poderoso, que nos convocou, que nos salvou. Foi a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação. Não temos do que nos envergonhar, não, irmãos. Às vezes nós pregamos o Evangelho, irmãos, e nós achamos que nós estamos oferecendo, né, algo muito, assim, inferior ao que a pessoa merece, né? A gente fica, aceita, né? Como se a pessoa fosse tão importante. E, na verdade, a gente tem que pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas entendam que elas são pecadoras. Que o Evangelho é que vai salvar elas. Que elas não valem nada. Que a única saída para elas é o Evangelho de Cristo. É claro que a gente não vai também chegar e, né, escancarar a pessoa, vai para o inferno. Não, é com amor que a gente faz isso. A gente começa a olhar para elas, que a gente está dizer para elas, a mostrar para elas que a gente está oferecendo para elas uma joia de muito valor. Que vale a pena vender tudo quanto tem e comprar e adquirir essa joia. Nós não podemos nos envergonhar de pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Não podemos nos envergonhar de dizer quem nós somos, de declarar a nossa fé. Porque um dia, aquelas pessoas que estão hoje zombando, podem chegar perto de mim, de você, e dizer, ora por mim. Ora por mim. Fala com esse Deus. Eu já vi isso acontecer, não foi uma nem duas vezes, não. As pessoas fazerem isso. Zombaram tanto, mas na hora que a coisa aperta, elas olham para você. Porque ela sempre viu algo diferente na sua vida. Por mais que ela tenha zombado, ou criticado, ou te hostilizado, ela sempre viu algo diferente em você. E agora que ela precisa de uma ajuda, ela sabe que é você quem vai dar esse socorro para ela. E a sua oportunidade de olhar para ela e dizer, você viveu zombando de mim, você vira. Não, de olhar para ela e dizer, eu sempre te falei de Jesus, então vem, tem lugar para você. Ele quer mudar a sua vida. Você entende? Então, não tenha vergonha. Fale de Jesus. Por fim, quero evangelizar, mas tenho medo. Desculpe, é isso mesmo, tenho medo. Né? Outro tinha vergonha, agora o 2.4, página 71, eu tenho medo. Muitas vezes as pessoas têm medo mesmo, medo de ser hostilizada. E aqui eu volto àquele exemplo lá de Paulo em Corinto, né? Paulo estava pregando lá, Paulo foi hostilizado pelos judeus ali, de modo que ele abandona os judeus e diz, olha, eu lavo minhas mãos, eu sacudo a poeira dos meus pés, eu não tenho mais responsabilidade do sangue de vocês, eu já falei para vocês, vocês não querem ouvir? Não vou mais pregar para vocês, agora eu vou pregar para os gentios. Mas Paulo estava apreensivo, Paulo tinha medo. Quantas vezes Paulo teve que fugir para não morrer?
foi preso, apanhou. E você acha que Paulo era homem diferente de mim, de você? Ele era corajoso. Ele não arregava, não. Foi preso, apanhou, porque pregou o evangelho. Soltou ele no outro dia, o que ele ia fazer? Pregar o evangelho. Porque ele falava, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não pregar. Eu tenho uma responsabilidade com Deus. É como quem detém todo o poder, toda a autoridade. Eu fui comissionado por Ele. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Mas você acha que ele não se sentia apreensivo? Que ele não tinha medo? Um dia alguém pegou o cinto de Paulo e falou, o dono desse cinto aqui, ó, vai sofrer prisão, vai sofrer, vai ser castigado, vai passar por um monte de situações difíceis. Paulo podia ter falado, ó, é Deus falando para eu não ir. Paulo falou, eu sei de tudo isso, mas eu fui chamado para pregar o evangelho. Então eu vou. Deus está conosco, irmãos. A presença do Senhor é conosco. Medo, sentir medo é algo natural do ser humano. A gente vai sentir medo mesmo. Não é seguro nem viver, né? O que é seguro nesse mundo? Que segurança nós temos? Nenhuma. Viver não é seguro, né? Você pode ser hostilizado por qualquer outra situação, que não seja pregar o evangelho. Mas se for por pregar o evangelho, Pedro diz que o nosso sofrimento seja esse, né? Que nós não estejamos sofrendo porque roubamos, porque matamos, porque fizemos alguma coisa errada. Mas se estamos sofrendo por amor a Cristo, nós temos que nos alegrar nisso. Então não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo de ser hostilizado. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Lá na sua rua mesmo, lá no seu bairro, lá no seu trabalho, né? Às vezes só o fato de você ser crente já faz com que as pessoas olhem para você de forma diferente, né? Só o fato de você dizer que é crente, as pessoas já começam a te tratar de forma mais áspera, mais difícil. Mas não tenha medo disso. O Senhor está contigo. Ele disse, eu estou com vocês, todos os dias, até a consumação do século. E é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Quando Ele disse para Paulo, o que Ele disse para Paulo? No capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 10. Ele diz, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Pô, fica tranquilo, Paulo. Acalma o teu coração. Você está apreensivo? Está com medo do que eles podem fazer? Eu estou com você. E ninguém vai te fazer mal nenhum. Eu fiz essa promessa quando eu te comissionei. Eu não disse? Ide, fazei discípulo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Eu estou com você. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Vai ser difícil? Vai. Posso ser hostilizado? Posso passar? Pode. Mas o Senhor estará sempre conosco. Amém? Glória a Deus. Por fim, evangelizar, irmãos, não é uma função só de pastores e de obreiros, é uma função da igreja. Infelizmente, a gente acaba por terceirizar essa missão, né? A gente acha que quem tem que evangelizar é o evangelista, né? Até porque ele foi consagrado a evangelista. Então, esse é o papel do evangelista. Eu sou diácono, então minha função é outra, né? Eu sou pastor, então minha função não é evangelizar, né? Eu não sou nem pastor, nem evangelista, eu não sou nem obreiro na igreja, eu vou pregar o evangelho. O chamado é para todos. O chamado é para todos. Todos nós fomos comissionados e recebemos de Cristo a missão de pregar o evangelho. Então fale de Jesus. Testemunhe acerca do Senhor. Viva uma vida que dê testemunho do Senhor. Que às vezes a gente é muito tímido para falar, a gente não tem muita assim, né? E é normal, tem gente que não tem essa facilidade de chegar num lugar e já ir, né? Como esse meu amigo, olhando para as pessoas dizendo, ó, a Bíblia fala de você e tal. Tem gente que é mais, né? Já é mais recatado, já é mais na sua. Mas a sua vida, o seu testemunho vai ser uma porta aberta para você falar de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, eu quero saber como é que é. Eu quero saber por que você é assim. É o seu testemunho.
É a forma como você vive que vai chamar a atenção das pessoas. Paulo disse que nós somos carta aberta para esse mundo, né? E então eles vão lendo nas entrelinhas, no que você está fazendo. E não pense você e eu que nós passamos desapercebidos nesse mundo, não. As pessoas ficam de olho na gente. Está todo mundo olhando a gente. A gente nem percebe, mas estão. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua rua. As pessoas estão de olho. Elas estão te observando. E elas sabem que tem alguma coisa diferente em você. Talvez seja essa a porta aberta para você falar de Jesus para essas pessoas. E quando vier a oportunidade, agarre a oportunidade. Fale mesmo. Diga sobre Jesus para essas pessoas. E se você sentiu que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida delas, então aprofunde isso. Chame elas para vir para a igreja. Convide-as para vir à sua igreja. Talvez você escute um não. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Tem gente que é tão simpático, né, com o evangelho, você fala, este é domingo, eu vou levar essa pessoa. Aí chega no dia, ela, hoje não vai dar, hoje não sei o quê, não sei o quê. Não, aquela simpatia foi só para te agradar. Tem muita gente assim, né? Aí você fica, mas não desista não. Não desista não, que um dia você vai conseguir. Amém? Feche seus olhos, mesmo assentado aí onde você está. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos deste a oportunidade de ouvir a Tua palavra nessa manhã. E mais uma vez Tu nos trouxe à memória, Senhor, o nosso chamado para a pregação do Evangelho, a nossa comissão. Tu nos comissionaste, Jesus, e Tu nos deste a missão de falar de Ti, de testemunhar de Ti. Ninguém pode fazer isso senão nós, como igreja Tua. Ninguém pode fazer discípulos senão nós que já somos Teus discípulos. Portanto, enche-nos com Teu Espírito, enche-nos com a Tua graça, nos dê o poder do Espírito Santo, para que possamos falar com ousadia, com intrepidez, com coragem. Tira, ó Deus amado, tudo aquilo que tem nos impedido de falar. Ajude-nos a remir o nosso tempo, aproveitá-lo de uma forma melhor. Ó Deus amado, ajude-nos, ó Deus, a nos desvencilhar da timidez, da vergonha, do medo, da preguiça, da negligência, da indolência, Senhor. Para que possamos ser Tuas testemunhas, para que possamos alcançar vidas para o Teu reino. Esse é o propósito meu e dos meus irmãos como igreja. Perdoe-nos, ó Deus, porque temos falhado muitas vezes nesse propósito. Mas nós cremos na Tua misericórdia, que esse ano de 2023 nós vamos fazer diferente, para a honra e glória do Teu nome. Nós vamos falar de Ti, nós vamos falar do Teu amor, nós vamos testemunhar de Ti por onde nós passarmos. E Teu Espírito Santo há de convencer as pessoas acerca do pecado, da justiça e do juízo. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Age em nossas vidas, Senhor, age em nossos corações, para que possamos ser Tuas testemunhas por onde passarmos, Senhor. Em Teu nome, ó Cristo. Amém. Senhor abençoe, meu pastor. Glória a Deus, que bênção, né? Que bênção. Elias, nos ajude. À medida que o estudo ia passando, né? A gente ia se apertando ali no banco e tal, né? Porque são sempre desculpas interessantes, né? Queria evangelizar, mas não tenho tempo. Aí o Elias fez o cálculo, ai que dor, realmente tem tempo. Deixa eu pensar na segunda desculpa. Queria evangelizar, mas não sei como fazer. Aí o Elias vem e diz, não precisa fazer nada, é só testemunhar. E testemunhar é falar daquilo que você viu, ouviu, né? Queria evangelizar, mas tenho vergonha. É uma boa desculpa, né? Mas o Senhor nos capacita e tira. Queria evangelizar, mas tenho medo. O Senhor está conosco. E a maior das desculpas não é missão minha, é de pastor e obreiros. Não. Todos temos que evangelizar. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Então vamos evangelizar, irmãos. 2023, nós vamos evangelizar. Eu te convido a duas coisas. Você que é evangelista da igreja, no mês de
fevereiro, participar conosco do curso de aperfeiçoamento. E você que não é evangelista, também fazer o curso, que ele vai te ajudar, já que não tem desculpas, todos nós temos que evangelizar. Vai dar técnicas, vai dar meios, principalmente modernos, para o evangelismo, de tal forma que a gente vire uma máquina de evangelismo. Vai ser muito bom. E o segundo convite que eu te faço é abrir na página 73 da revista para cantarmos este hino. Amém? É um hino muito bonito que nós vamos adorar o Senhor com ele.